Quantos aqui saíram de casa hoje animados, porque vocês vão enfrentar um friozinho de 10 graus fora de casa? Eu confesso que, quando eu acordei hoje, eu pensei assim, eu acho que eu vou hoje mais tarde para a igreja, porque está um gelo lá na igreja, e eu falei, eu não quero ficar congelando lá não. Eu olhei e estava 10 graus. Mas aí eu pensei o seguinte, se eu não for agora, não vai dar para eu ligar o ar-condicionado para esquentar, e na hora que for começar o culto, vai estar todo mundo congelando. Ainda assim, eu vim no frio aqui para deixar tudo quentinho. Quando vocês chegaram, estava melhor. Eu fui ali na salinha das crianças agora e voltei, aqui dentro está mais quentinho do que lá fora. O tema da mensagem de hoje é o resgate da noiva. Que tipo de título é esse, né? O resgate da noiva. Sequestraram a noiva no dia do casamento e estão pedindo um resgate, um valor para ser resgatado. Um preço para que ela possa ser devolvida. De fato, é quase isso. Porque a noiva é a igreja de Cristo. E o resgate já foi pago. Na cruz do Calvário, por Jesus. Ela tinha sido sequestrada e agora ela foi resgatada. Mas quando a gente vê em Apocalipse 19, a gente vê uma visão gloriosa do que seria a noiva de Cristo. E a gente vê a confirmação e a consumação do plano redentor de Deus, através de um casamento entre Cristo e a sua igreja, celebrando uma união eterna entre os dois. Vou ler o texto para vocês. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos dos santos. A gente tem nesse texto a igreja que Jesus espera encontrar, ou a igreja que nós imaginamos que seria ideal que Jesus encontrasse. E quando a gente vê esse texto, a gente tende a crer que, como Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, ele morreu na cruz, já comprou, a igreja está resgatada, e ela está pronta e preparada para esse encontro com ele. Mas a questão é, será que ela está mesmo preparada? Será que a igreja que nós temos hoje é a igreja descrita em Apocalipse 19, que Jesus vai encontrar? Para responder essa pergunta, o que a gente precisa fazer é só olhar ao nosso redor, olhar o que está acontecendo nas igrejas, olhar as pessoas que a gente conhece, que se dizem cristãs. E a resposta vai ser rápida e fácil. Se você combinasse todas as igrejas do mundo que você conhece, todas, não adianta só escolher uma ou outra. Imagina, a igreja de Cristo é a união de todas as igrejas. Vão ter igrejas que você considera melhores, outras não tão boas, outras ruins. Quando você soma todas essas igrejas, você diria que ela está pronta para o casamento? Vestida de linho fino, puro e brilhante? Será que ela condiz com a igreja que a gente leu em Apocalipse 19? Ou será que talvez, quando você fizer essa reflexão, você vai se lembrar da frase de Jesus em Lucas 18, dizendo: digo-lhes, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez algumas igrejas estejam mais parecidas com esse texto do que com o de Apocalipse. Mas a realidade é que existe uma distância entre a igreja que a gente conhece hoje e a igreja que Jesus vai encontrar em Apocalipse. E o texto que a gente vai ler a seguir é um texto que para mim é um dos mais pesados da Bíblia. Eu confesso para vocês que eu li esse texto muitas e muitas vezes na minha vida e naturalmente eu nunca teria escolhido esse texto para uma ministração, porque é um texto que é de confronto e ele é muito pesado. Porque ele é difícil de entender a forma como Deus fala com o seu povo. E é mais difícil de entender ainda que nós somos esse povo que Deus está falando. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias. A gente vai ler o capítulo 3, os versículos de 1 a 3. Quantos aqui conhecem a história de Oséias? Oséias e Gomer. Vocês estão ruins, gente. Ninguém levantou a mão. Eu estou até com dó de vocês. Se vocês não conhecem a história, vai ser mais pesado do que eu imaginava.
Dessa vez eu não falei para vocês que eu estava fazendo uma série, mas as últimas 3 ministrações minhas, e essa é a última nesse tema, falam sobre a igreja. Então se você perdeu alguma delas, recomendo que você volte e assista as 2 últimas, mas essa daqui. Posso ler? O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Amém? Essa é a parte boa do texto. Essa é a parte boa porque a gente leu agora o desfecho da história de Oséias e Gomer. Oséias era um profeta. E como todo profeta, homem de Deus, uma pessoa que respeita, honra. E ele foi chamado por Deus para casar com Gomer. E a Gomer, a característica de Gomer é que ela era uma mulher adúltera. E quando a Bíblia fala de mulher adúltera, não simplesmente uma mulher que adulterou e parou de adulterar, mas uma mulher que tinha uma conduta de constante adultério, uma mulher que vivia dessa forma, era recorrente, era característica, era o caráter dela. E Oséias vai, em obediência àquilo que o Senhor disse que ele tinha que se casar com ela, ele vai e se casa com essa mulher. E aí ele tem filhos com ela. E cada filho que ele tem, Deus dá um nome que representa algo em relação à mensagem que ele quer passar para o seu povo. Uma mensagem de confronto por aquilo que o povo estava vivendo e uma mensagem de uma restauração futura. Uma promessa de redenção. Mas mesmo após ser resgatada, mesmo após ser tirada daquele ambiente, daquela vida de adultério e trazida por uma casa onde ela era tratada com amor, onde ela tinha um marido que cuidava dela, ela ainda assim decidiu continuar a sua vida de infidelidade e voltou às práticas que ela tinha antes de se casar. E aí, talvez aos olhos humanos, a gente normalmente interpreta o texto onde Jesus fala que onde existe a carta de adultério, a gente fala assim: poxa, existe a carta de adultério, Oséias está liberado de todo o compromisso agora, já que ele deu uma chance e a pessoa não aproveitou. Mas aí Deus fala para ele de novo: ir até lá, buscá-la, resgatá-la e amá-la. E ele disse que ele deveria continuar amando ela, apesar da sua infidelidade. Olha como as coisas ficam difíceis. Você consegue se imaginar no lugar de Oséias? Você consegue se imaginar sendo traído, sendo ferido, sendo magoado, e por obediência ao Senhor ir lá e resgatar aquela pessoa que te feriu? Não só resgatar, mas pagando um preço por essa pessoa. Mesmo ela sendo insistentemente infiel, pagando um preço alto por ela. Talvez a forma de você imaginar seria você pensar agora na sua vida. Qual foi a pessoa que mais te feriu, que mais te magoou, que mais te prejudicou na sua vida? Imagina que Deus chega para você e fala assim: está vendo, agora você precisa ir até essa pessoa. E você vai ter que amá-la. Você vai ter que resgatá-la, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que passar por cima de todos os sentimentos que você tem. E por obediência a mim, você vai ter que se colocar numa posição de resgatador dessa pessoa. Eu sei que se eu perguntar, vocês vão falar que é difícil, porque eu imagino que tenha sido difícil para Oséias. Mas essa é a história de Oséias e Gomer. Era uma história de resgate e redenção. Apesar dos erros, apesar das falhas, apesar da constante queda de Gomer em relação a isso, Deus se revela com um amor incondicional. Porque a cada momento que ele fala com Oséias sobre resgatar aquela mulher que era infiel, que era adúltera, ele está fazendo um paralelo com o seu povo. E ele está mostrando o quanto ele ama o seu povo a ponto de resgatá-lo quantas vezes for necessário, para que ele esteja junto dele, para que ele possa ser cuidado por ele.
E Deus enviou Jesus para que ele fizesse exatamente o que Oséias fez por Gomer. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele. E agora existe uma outra parte que cabe a cada um de nós, como igreja. Como a gente vai se comportar, como a gente vai agir como igreja. Talvez a gente possa agir como Gomer. Ou talvez a gente possa agir como aquela noiva que Jesus vai encontrar, descrita em Apocalipse 19. A igreja é uma representação de cada um de nós. Como nós somos, cada um uma parte do corpo. Aquilo que tem de melhor em nós abençoa todo o corpo. Aquilo que tem de pior em nós cria consequências para todo o corpo. Mas a história de Oséias e Gomer mostra um amor de Deus tão grande pelas nossas vidas, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, que ainda no nosso pior momento existe uma mão estendida para que haja restauração, para que haja um recomeço. E ainda que nós possamos olhar para essa igreja que a gente pensou e a gente somou todas as igrejas, a gente descobriu que talvez a igreja não esteja pronta para se encontrar com Jesus como a gente achava que ela estava. A gente pode simplesmente ignorar que existe algo a ser feito, que existe algo a ser melhorado. A gente pode decidir que a gente vai largar a mão e viver uma vida como Gomer, ou a gente pode se posicionar e ser instrumentos de Deus para a restauração de toda a igreja. Não só da nossa casa, não só da igreja que a gente frequenta, mas de toda a igreja. Eu separei a nossa reflexão hoje em 3 pontos. E o primeiro deles é sobre a infidelidade da igreja. Eu vou ler um outro texto que está em Oséias capítulo 1. A gente vai ler os versículos 2 e 3, que é onde se inicia essa história de Oséias e Gomer. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Quando a gente olha para Oséias, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Quando você imagina um homem de Deus, uma pessoa abençoada, você fala assim, de acordo com as teologias ministradas hoje, vai ser um cara que é abençoado, homem de Deus, ele vai ser rico, abençoado e próspero. A gente imagina isso, porque a gente foi doutrinado dessa forma. Se alguém serve a Deus, ele vai ser rico, abençoado, abastado, próspero, todas as coisas vão bem para ele. Só que aí Deus chega para esse homem que deveria ser rico, abençoado e próspero, dentro da teologia da maioria das que os cristãos ouviram. E Deus fala para ele assim: sabe esse sonho que você tem aí? Esquece ele, agora você vai casar com a Gomer. Não sei se Gomer era conhecida ou não era conhecida, mas quando Deus dá as características dela, ele ia ter que casar com ela, e ele fala sobre filhos da iniquidade, alguma coisa assim, eu vou ter que escolher agora. Filhos da infidelidade. Talvez ela tivesse filhos dessa vida de adultério, vida de coisas que desagradam ao Senhor. Existem várias formas de interpretar isso daqui. Talvez ela tenha filhos, talvez seja uma forma de dizer por conta das atitudes dela. Mas de fato, essa não era uma característica de alguém que um homem procuraria para casar. Talvez no melhor sonho dele, da mulher que ele queria para casar, ele imaginou uma mulher linda, uma mulher pura. E aí Deus diz que ele deveria se casar exatamente com uma mulher que era o oposto, uma mulher de caráter questionável, uma mulher que havia se deitado com muitos homens. E era com certeza muito diferente do que era a expectativa dele sobre uma esposa para se casar. O mundo está tão diferente hoje do que era nesse tempo.
Que aquilo que era vergonha naquele tempo, hoje é motivo de orgulho. Talvez você já tenha ouvido as mulheres do mundo falando sobre um termo, eu não sei como é que é em português, mas em inglês eles chamam de body count. Se você estivesse jogando videogame, jogo de guerra, ou até na guerra, body count seria quantos inimigos eu matei. Mas as mulheres se gabam e competem entre si para descobrir quem tem o maior body count. Quantos homens elas se deitaram ao longo da vida. Quem tiver maior body count é a mulher mais capacitada. Essa é a realidade dos dias de hoje. As mulheres estão se gabando pela quantidade de homens que elas se deitaram. E enquanto isso, o oposto, quando uma mulher diz que quer se preservar para o casamento, ela se torna motivo de piada, motivo de vergonha. Parece que os dias de hoje do mundo são exatamente o oposto da época de Oséias. Mas uma coisa interessante sobre isso é que Cristo morreu por os dois tipos de mulheres. Ele morreu por aquela que decidiu se guardar para o casamento e também morreu por aquela que decidiu aumentar o seu body count. Ele morreu por ambas. Só que uma delas, uma das categorias, decidiu se comportar como Gomer. E a outra, como aquela noiva que Jesus espera encontrar. Talvez quando a gente olha para isso a gente pensa, mas é óbvio. Porque aquilo é o mundo e as pessoas dentro da igreja não são assim. Mas a realidade é que até dentro da igreja os valores se perderam. A referência dentro da igreja. É que está ruim aqui. A referência dentro da igreja foi se perdendo. Coisas que antes eram características do mundo entraram na igreja e se tornaram coisas normais. Normalmente o cristão ele tem a tendência de olhar e exponencializar o peso do pecado sexual. E minimiza todos os outros pecados que um cristão pode cometer. Talvez um bom exemplo disso seja a idolatria. Ora aí para minha voz não sumir de novo aqui. Quando a gente olha para a idolatria, o que a gente imagina? A idolatria é o pecado daquelas pessoas que costumam adorar, ou servir, ou se prostrar, ou orar, para imagens de escultura feitas por mãos de homens. A gente normalmente caracteriza isso como idolatria. Mas a gente não olha para a idolatria do crente como pecado. E talvez a idolatria do crente não é sobre adorar uma imagem. Mas a idolatria é tudo aquilo que se coloca entre Deus e o homem. Tudo aquilo que você coloca entre você e o seu relacionamento com Deus se torna um ídolo. Pode ser uma pessoa que você ama, pode ser a fama que você tem, pode ser o status, pode ser a riqueza. São coisas que sutilmente podem aprisionar uma pessoa sem que ela perceba, porque ela olha e ela fala assim, Deus está me abençoando, mas aquilo de fato está entrando e se tornando um Deus dentro da vida dela. E a coisa fica pior quando ela olha para o lado e parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então não existe mais confronto, não existe mais alguém como referência para falar o que você está fazendo está errado. Porque está todo mundo fazendo errado e todo mundo achando que está fazendo certo. Cria-se uma nova onda de legalidade. E com a legalização do pecado vem a religiosidade. A religiosidade é quando algo aparenta ser santo, aparenta ser de Deus, mas por dentro está estragado, está destruído. Certa vez Jesus confrontou os fariseus, está em Mateus 23, 27, ele disse, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de osso e de todo tipo de imundície. A gente normalmente olha para os fariseus como religiosos, como pessoas que eram falsos. E a gente caracteriza, fariseus, e a gente tem um estereótipo do que seria. Só que não existe uma distância muito grande para os fariseus do que muitas pessoas que estão dentro da igreja.
Porque elas criaram uma aparência de santidade, uma aparência de que elas estão obedecendo a Deus, uma aparência de que elas são pessoas de Deus. Só que por dentro elas estão destruídas. Eu me lembro uma vez que chamou a nossa atenção, minha e da Fernanda, uma pessoa que era, segundo a igreja, era especialista de orar em línguas. Era a referência de oração em línguas da igreja. E eu e a Fernanda olhávamos um para o outro e falávamos assim, não existe nenhum tipo de unção na vida dessa pessoa. O que ela está fazendo é uma encenação, um teatro, mas por dentro não existe, a presença de Deus não se manifesta, a gente não sente, a gente não vê o sobrenatural, é algo artificial criado, que gerou um status para aquela pessoa. E ela se apegou naquilo. Mas o que é um ponto para a gente refletir aqui, é que vocês são parte da igreja de Cristo. Vocês não são a igreja de Cristo porque a igreja de Cristo depende de outras pessoas, então vocês são uma parte da igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo precisa se apresentar a Ele pura, sem mancha, sem mácula, vocês também precisam. Se você, como parte da igreja de Cristo, permite que pecados, ainda que sejam aqueles que você não foi confrontado, ou que as pessoas continuam fazendo e você entendeu que é normal, toda a igreja de Cristo vai arcar com as consequências disso. Mas quando você se posiciona e busca por santidade, cada vez mais você distancia de ser uma Gomer, de alguém que Deus trata como uma pessoa infiel, como uma pessoa que trai. E você vai ser um instrumento de Deus para restaurar a vida de outras pessoas que talvez, assim como vocês, são parte da igreja e sozinhas não estão conseguindo. Através do seu posicionamento, da sua conduta, aquilo que você testemunha para as pessoas, você não só vai alcançar pessoas, mas vai restaurar pessoas. E toda a igreja que talvez fosse infiel ou parcialmente infiel, vai ser transformada na fiel e esperada noiva de Cristo. A parte de Cristo já foi feita. Ele já pagou o preço na cruz. Mas tem uma parte que nós precisamos fazer. E essa parte diz respeito às nossas vidas e às pessoas que normalmente nós queremos nos distanciar. As pessoas que nos feriram, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que a gente quer distância. Talvez sejam as pessoas que Deus quer que você atue como Oséias na restauração da vida delas. Ainda que as coisas não vão mudar. Ainda que a pessoa vai continuar te ferindo, te traindo, te humilhando. Talvez você precise pagar o preço como Oséias pagou. O segundo ponto fala sobre o amor incondicional de Deus. A gente viu que o texto fala sobre a forma como Deus enxerga o seu povo. Apesar da infidelidade de Gomer, apesar dela ter sido resgatada e ainda assim voltar a cair em pecado, voltar a cair no adultério, voltar a cair na tradição, na traição, na verdade. Deus fala com Oséias novamente para ir lá e resgatá-la. Vou ler de novo o texto que a gente leu no começo. O Senhor me disse: vai e trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem bolos sagrados e de uva passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Deus não disse simplesmente para ele ir lá e resgatá-la, mas para ele amá-la. E muitas vezes a gente olha e fala assim: poxa, Deus ama a gente incondicionalmente, mas eu sou igual Pedro, né?
Jesus pergunta para ele: você me ama incondicionalmente? Ele fala: não, você sabe que eu amo, um amor fraternal. E a gente entende que a gente não tem nenhum tipo de obrigação, porque se Pedro não amava Jesus como ágape, a gente também não precisa amar. Mas Jesus disse que a gente tinha que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Será que a gente se ama incondicionalmente, ou a gente tem alguma reserva, algum respaldo sobre como a gente se enxerga? Quando a gente olha para o que Deus fez, a gente lembra do versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não estava fazendo vista grossa aos pecados do povo, mas Ele estava enviando o sinal para o seu povo e para nós, de que o seu amor por cada um de nós é muito maior do que qualquer coisa errada que nós possamos fazer. E muitas vezes quando nós erramos, a gente tem dois caminhos para seguir: ou a gente fica preso no pecado e a gente não sai mais dele, ou a gente esconde o pecado, fingindo que se eu não contar para ninguém, ou se ninguém souber, as coisas estão resolvidas. Mas eu tenho certeza que cada vez que Gomer adulterou, o casamento dela foi destruído. Por mais que isso pareça um absurdo, as estatísticas mostram que a quantidade de adultério dentro das igrejas tem crescido absurdamente. E eu tenho para mim que não importa se o adultério foi descoberto, se a pessoa confessou, se não foi, toda consequência de um adultério é a destruição do casamento. E o que é engraçado é que quando isso acontece, a sensação que tem é que a pessoa que traiu se sente bem, mas a pessoa que foi traída fica destruída. Só que a realidade é exatamente o oposto. A realidade é que a pessoa que traiu se entregou novamente à escravidão do pecado, aquilo que Jesus tinha morrido para que ela fosse livre. E todo pecado tem as suas consequências. E essa pessoa que traiu, que pecou, que fez alguma coisa errada, vai colher essas consequências. A Bíblia diz que os adúlteros ficarão fora do reino, mas ela não diz nada sobre a pessoa que foi traída, a não ser que aquelas que se humilham serão exaltadas. Apocalipse 22:15 diz: ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Existem versículos que falam sobre isso. Em Mateus 23:12 diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Às vezes a parte traída decide nobremente agir como Oséias. E eu confesso que eu admiro muito esse tipo de pessoa, porque elas têm o coração de Cristo, como resgatadores por aqueles que precisam de resgate. Resgatadores de pessoas que decidiram trilhar de volta o caminho da morte. E eu imagino que não é fácil, assim como não foi fácil para Oséias. Mas essas pessoas se tornam dignas de reconhecimento, porque esses são os representantes de Cristo. Esses são aqueles que demonstram através das suas vidas o fruto do amor incondicional de Deus. Deveria ser um grande motivo de orgulho e não motivo de vergonha. Mas nós precisamos ser como essas pessoas. Nós não podemos ser como aqueles que pecam, que traem, mas como aqueles que são resgatadores dessas pessoas, que erraram, que caíram. Existe uma restauração para todas as pessoas, mas elas precisam de um resgatador. Uma pessoa que escolhe um caminho de pecado, um caminho de uma vida
onde o pecado fica escondido, encoberto. E ela está caminhando para a perdição, está caminhando para a morte e ela não sabe. Ela está colhendo consequências que muitas vezes ela não consegue associar. E ela não consegue resolver, ela não consegue se libertar. E ela precisa de um resgatador. Mas cabe a cada um de nós, no nosso dia a dia, escolher se nós seremos os resgatadores. Ou se nós seremos os pecadores. E essa decisão é uma decisão que nós temos que tomar para o resto da nossa vida. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Então talvez você esteja de pé hoje. Em algum momento você possa cair. Ninguém quer cair. Mas a verdade é que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus não dá tentação maior do que a gente possa suportar. Mas não é questão de suportar. Muitas vezes a gente não quer resistir. A gente cede porque a gente quer pecar. Mas o exemplo de Jesus, o exemplo de Oséias, e o exemplo dessas pessoas que decidiram agir como eles, que têm o coração de Cristo, deveria nos inspirar a sermos como eles, rápidos no perdoar e decididos a obedecer e resgatar aqueles que caíram. E o terceiro ponto, a gente vai falar sobre o que é o tema da mensagem, que é o resgate da noiva. Lembra que eu perguntei para vocês e falei que a gente tinha que decidir se a gente ia ser como Gomer, ou como aquela noiva de Apocalipse 19. Em Oséias capítulo 14, lá na frente, no livro de Oséias, Deus faz um chamado à sua noiva para o arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E a Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu amas o órfão. E Deus responde: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele. Se eu tivesse que somar as 3 ministrações, as 2 antes dessa e essa, o que eu sinto no meu coração é o que eu vou dizer para vocês a seguir. A igreja de Cristo precisa de um avivamento. A igreja de Cristo precisa de cura. A igreja de Cristo precisa de restauração. Mas para que isso aconteça, a noiva de Cristo precisa reconhecer as suas falhas e se arrepender. Às vezes eu brinco com as pessoas que se Jesus fosse calvinista, estava tudo resolvido, porque não dependia das pessoas, não tinha livre-arbítrio, já estava decidido e resolvido. Jesus resolvia a coisa toda. Mas todas as vezes que existe algo de errado nas nossas vidas, o Espírito Santo nos mostra, a gente é confrontado, a palavra nos mostra, o culto fala com a gente. Cabe a nós tomar uma decisão de reconhecer que existe um erro, uma falha na nossa vida e a gente precisa consertar. Jesus não vai consertar aquilo que você não quer que mexa. Jesus não vai resolver aquilo que você deixou escondido. Cada um de nós precisa reconhecer as nossas falhas. Cada um de nós precisa encontrar dentro de nós aquilo que precisa de restauração e de cura. E o nosso olhar começa olhando para as coisas mais simples
que a gente faz. Sabe as coisas que você nem para pensar se são certas ou erradas mais? Quando a gente tem uma decisão grande, importante para tomar, normalmente a gente ora e pergunta para o Senhor se aquilo está certo, que aquilo vai mudar a nossa vida, talvez seja muito grande. Mas as coisas pequenas, a gente deixa fluir. Muitas vezes a gente faz o que as outras pessoas fazem, muitas vezes a gente faz aquilo que a gente imagina que a gente deve fazer, e a gente não consulta o Senhor. E muitas vezes a gente cria precedentes, a gente vai criando um monstrinho, a gente vai fazendo coisas erradas e a gente não consegue enxergar que aquilo está errado. E como eu sempre falo para vocês, às vezes não é que a coisa está errada porque aos olhos humanos aquilo não é um pecado, mas às vezes você está indo para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus queria que você fosse. A gente lista os pecados e fala assim, não estou em nenhuma dessas categorias, mas às vezes a gente está desobedecendo ao Senhor. Porque o Senhor quer que você esteja na esquerda e você está na direita. E são essas pequenas coisas que a gente não consulta o Senhor, que começam a criar as prisões, as amarras. A gente começa a se tornar imitador do nosso amigo, porque o nosso amigo faz isso e parece muito legal. A gente começa a imitar aquilo que a sociedade faz e que as pessoas são reconhecidas por isso. A gente começa a imitar um influenciador famoso. Eu até pensei em citar um nome aqui, mas vocês vão pegar o código aí daqui a pouco. Começa a imitar, a pessoa fala igual, fica tudo igual, e fala, pelo amor de Deus. A gente deixou de ser imitador de Cristo e a gente está sendo imitador de pessoas que parecem estar fazendo a coisa certa. Mas nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos consultá-lo, nós podemos perguntar o que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos pedir para que Ele mostre nas nossas vidas o que tem de errado, o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado. E a gente está correndo atrás de pessoas para elas dizerem para a gente como a gente precisa ser. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Eu acredito que chegou um tempo onde a igreja precisa parar de ficar sofrendo consequências de pecados. Porque Jesus morreu para que vocês fossem livres de todo pecado. Livres da escravidão do pecado. E por serem livres, quer dizer que vocês não precisam mais pecar. E não precisam colher as consequências do pecado. Muitas vezes as pessoas acham assim, como Jesus morreu na cruz, não tem mais pecado para mim, então eu peco, peço perdão e está tudo bem. Do ponto de vista espiritual é isso mesmo, você peca, você se arrepende, você fala assim, eu não vou fazer mais isso, e você recebe o perdão, porque Jesus morreu por isso. Mas as consequências ainda estão lá. Deus não vai limpar as consequências do pecado. Eu gosto de usar um exemplo radical, se vocês matarem alguém, vocês podem pedir perdão para Jesus o quanto for, a polícia vai na sua casa e vai te prender. E você vai ficar na cadeia um bom tempo. E não adianta falar, Jesus, por que eu estou na cadeia? Porque é a consequência do pecado. Então, ainda que o sangue de Jesus esteja te cobrindo, que você pediu perdão, Deus olha para você e fala assim, eu não consigo enxergar os pecados do fulano. Mas as consequências do pecado são uma colheita inevitável. Eu não consigo imaginar que no plano de Deus Ele tenha pensado uma igreja que um dia Ele vai se encontrar com ela para as bodas, e essa igreja está sofrendo as consequências do pecado que ela mesma decidiu abraçar. O Senhor quer restaurar a sua vida, sua casa, sua família, suas finanças e principalmente as suas prioridades. Ele precisa ser a coisa mais importante da sua vida, para que Ele possa participar das suas decisões, para que Ele possa transformar todas as áreas que você não consegue transformar sozinho. E quando você decidir buscar
dentro da sua vida, os seus erros, as suas falhas, as suas limitações. Coisas que talvez você não tenha visto, coisas que talvez você sabe, mas tem fingido que não estão lá. Quando você reconhecer cada uma dessas coisas e arrependido clamar pela promessa de Deus de restauração, Ele vai não só transformar a sua vida, mas de todas as pessoas ao seu redor. O versículo 4 que a gente leu diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Talvez a coisa mais subestimada dentro dos nossos corações, dos nossos sentimentos, é o nosso desejo de aceitação da parte de Deus. É o nosso desejo de ser aceitos e amados por Deus. Por mais que a Bíblia diga isso várias e várias vezes, muitas vezes a gente tem dificuldade de sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas. Talvez sua referência de pai não seja uma referência boa, talvez seu pai não tenha sido um pai que refletiu Deus na sua vida. E você cresceu, talvez olhando para o seu pai como um pai ausente, ou como um pai que foi abusivo, que bateu, que ofendeu. E inconscientemente você não consegue enxergar Deus como Ele é. Talvez você esteja colhendo consequências até hoje por não conseguir enxergar Deus por quem Ele de fato é. Mas existe uma promessa de restauração para a vida de cada um de vocês. Ainda que exista o pecado, ainda que exista algo de errado, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Você consegue sentir o Senhor falando para você: eu te amarei de todo o meu coração. Quando Deus fala, não é algo que Ele fala da boca para fora. Quando Deus fala, é a verdade. E o desejo do coração dele é amar os seus filhos e filhas de todo o coração. Talvez com um amor que você nunca tenha sentido antes na sua vida. Talvez com um amor que você nem possa imaginar que seja possível. Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai partir para o encerramento e vai orar. A infidelidade de Gomer é um símbolo, uma representação da infidelidade da igreja, do povo de Deus. Mas a infidelidade da igreja também é uma representação da nossa infidelidade como membros do corpo de Cristo. Talvez pelas nossas falhas, talvez pela nossa falta de posicionamento. Porque nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. Mas se a gente está num ambiente que está totalmente corrompido e a gente não brilha, não ilumina, não transforma aquele lugar, a gente não está sendo a igreja que Cristo planejou. Nós não podemos nos omitir nos lugares onde a gente está. Se o nosso relacionamento com Deus está correto, se nós temos intimidade com Ele, se Ele é a prioridade da nossa vida, em todo lugar que a gente chegar, Cristo precisa ser manifesto. Mas ainda que exista uma infidelidade do corpo, Deus tem um amor por nós que é incondicional, que nos alcança, que nos confronta, que nos constrange. Às vezes a gente acha que a gente vai falar de Jesus para as pessoas e a gente tem a obrigação de convencer elas e convertê-las, o que não é verdade. A gente só precisa se colocar numa posição de alguém que pode ser o resgatador. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz o confronto e que convence as pessoas do pecado. Mas a gente vê que existe um Deus que, por seu amor incondicional para as nossas vidas, também está pronto para receber aqueles que se arrependem e restaura tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado.
Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias não desistiu de Gomer, assim como Jesus não desistiu de cada um de nós. E Ele tem chamado a cada um de nós, inclusive aqueles que acham que não tem nenhum pecado nas suas vidas. Ele tem chamado essas pessoas para perto, para que elas possam ser restauradas e que elas possam talvez enxergar coisas que elas nunca viram antes, para que elas possam chegar mais perto do amor que Ele tem por cada uma delas, para que elas possam entender a fidelidade de Deus sobre todas as coisas. Todos vocês já ouviram falar que Deus é fiel. Uma coisa é repetir que Deus é fiel, outra coisa é sentir, acreditar e ter a certeza porque Ele já foi fiel na sua vida em momentos onde você não merecia. Mas existe um chamado de restauração da igreja. E quando eu digo igreja, é a igreja de Cristo como um todo. E ela precisa começar em algum lugar. Talvez seja com cada um de nós aqui. Talvez exista um preço que nós não estamos pagando para que nós sejamos instrumento de restauração da igreja de Cristo. Ou talvez a gente não vá ser esse instrumento de restauração e Deus vai falar assim, isso aqui não deu certo, vou ter que levantar outro lugar. Mas existe um chamado de Deus para que nós sejamos os resgatadores da igreja dele. A gente não pode se conformar com uma igreja que não é aquela que Jesus vai encontrar. E essa igreja começa com as nossas vidas, com as nossas casas. Quando a gente se junta aqui, é a união de muitas casas que são pequenas igrejas nos seus lares, que representam a igreja de Cristo. Queria que você fechasse os seus olhos, eu vou orar para vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos reunidos, Senhor, na Tua presença nessa manhã, Senhor. Senhor, imagina que, assim como aquele povo, ninguém se alegra, Senhor, de ser chamado de adúltero, de infiel. Ninguém gosta de ter seus pecados expostos ou confrontados, os seus erros. Nós gostamos de ser elogiados, de ser exaltados pelas coisas que fazemos corretas, Senhor. Mas aquilo que nós mais precisamos, Senhor, é do confronto. É de alguém que nos ama dizendo o quão errado nós estamos. E o quanto nós precisamos, Senhor, de cuidado, de restauração, de cura. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo ministre, Senhor, nos corações dos Teus filhos, Senhor, que são parte da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos seus corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer transformar, aquilo que o Senhor quer curar, aquilo que o Senhor quer resgatar, Senhor. E que da mesma forma, Senhor, como Oséias foi até Gomer para tirá-la daquela situação, que Teu Espírito Santo possa ir, Senhor, e tirar, Senhor, os Teus filhos e filhas da escravidão, tirar, Senhor, os Teus filhos e filhas daquilo que tem os afastado de Ti, Senhor. Tirar, Senhor, os Teus filhos e filhas daquilo que tem trazido consequências desagradáveis para as suas vidas. Senhor, nós estamos orando para que nós tenhamos uma vida de luxo, de riquezas. Não é por isso que nós estamos orando, Senhor. Mas existe algo que o nosso pecado tem gerado nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Nós precisamos consertar isso, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos resgate dessa situação em que muitas vezes não conseguimos sair sozinhos, ou que muitas vezes, Senhor, nem conseguimos enxergar, Senhor. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor ministre no coração dos Teus filhos e filhas, Senhor.
aquilo que o Senhor precisa transformar, Senhor. Eles precisam ouvir de Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor sabe, Pai. Eles precisam ser confrontados, Senhor, naquilo que acontece no secreto, Senhor. Naquilo que as pessoas não veem, mas que o Senhor vê, Senhor. Eu oro, Senhor, para que isso não seja motivo de vergonha, Senhor, mas que seja a oportunidade de restauração, Pai. A Tua igreja, Senhor, precisa estar santa, limpa, imaculada, Senhor. E nós como igreja precisamos buscar a isso, Senhor. Tira todo pensamento, Senhor, de impureza das nossas mentes, Senhor. Tira todo pensamento de idolatria, Senhor, das nossas mentes, Senhor. Tira todo, Senhor, falsa crença, Senhor, de que a idolatria só acontece na adoração de imagens, Senhor. Desmascara, Senhor, todo espírito de religiosidade, Senhor. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. Nós queremos estar prontos para Ti, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, para que haja restauração nessa manhã, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos e filhas, Senhor, possam ser curados, Senhor. Eu oro, Senhor, para que qualquer resquício, Senhor, daquilo que tem os impedido de sentir, Senhor, o Teu amor por cada um deles, Senhor, que seja arrancado nessa manhã, Senhor. O Senhor nos comprou por um alto preço, Senhor. O preço que é necessário pelo nosso resgate já foi pago, Senhor. Resgata, Senhor, aqueles que por algum motivo se perderam novamente, Senhor. Que eles possam voltar para Ti nessa manhã, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos Te buscar e Te amar, Senhor. Mas nós queremos sentir, Senhor, o Teu amor e a Tua presença. Nós queremos, Senhor, sentir o Teu amor, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que nunca sentiram o Teu amor por cada um deles, Senhor. Eu oro por aqueles que tiveram figuras paternas distorcidas e por isso não conseguem Te enxergar e Te sentir como um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que guarda, Senhor. Tira toda a rebeldia, Senhor, dos corações dos filhos que foram maltratados, Senhor. Nós não queremos ser rebeldes contra Ti, Senhor. Nós não queremos ser independentes, Senhor, porque fomos abandonados, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor tome conta das nossas vidas. Nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Nós não queremos nos preocupar, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso provedor, que o Senhor seja o nosso Pai. Eu oro, Senhor, para que todas as barreiras, Senhor, que têm impedido os Teus filhos e filhas de Te sentir, Senhor, que caiam por terra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam sentir, Senhor, o Teu amor pela vida de cada um deles, Senhor. A despeito dos erros, a despeito das falhas, esse é um tempo de restauração nas suas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua presença, Senhor, e eu sei que o Senhor está se movendo nesse lugar. Eu queria que, se você sentir no seu coração que você precisa de uma restauração, eu não quero que ninguém seja envergonhado. Talvez seja porque você não teve uma figura paterna, talvez seja porque você cedeu ao pecado e caiu, talvez seja porque você tem coisas escondidas que você nunca revelou. Mas se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem um tempo de restauração para a sua vida. E eu queria te convidar a vir aqui na frente para que eu possa orar por você. Deus tem um tempo de restauração para a sua vida.
Mas Ele não vai conseguir mudar aquilo que você não quer que ninguém toque. Ele precisa chegar até você onde você está e te tirar de lá. Se você sentir no coração que é para você, queria que você viesse aqui na frente. O amor de Deus por nós é diferente de tudo aquilo que a gente já experimentou. Enquanto vocês estavam vindo aqui na frente, o Espírito Santo me lembrou de uma frase de Jesus, que por coincidência era para uma mulher que foi pega em adultério. E aquela mulher foi jogada diante de Jesus para que fosse apedrejada, condenada por aquilo que tinha feito de errado. Só que Jesus olhou para ela depois daquelas pessoas terem ido embora e falou assim: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condena? Eu também não te condeno. Então vá e não peques mais. Deus preparou esse momento para que houvesse uma libertação, seja de prisões emocionais, seja de pecado. Deus escolheu esse encontro. E como Oséias, Ele decidiu pagar o preço para restaurar vocês. E vocês foram corajosos de entender que vocês precisam de uma restauração e um renovo. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, o Teu filho e as Tuas filhas, Senhor, que estão aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que motivou eles de virem até aqui na frente, não importa. A única coisa que importa, Senhor, é a restauração que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles, Pai. E eu oro, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, para que caia por terra agora toda a cadeia, toda a armadilha que Satanás colocou sobre essas vidas. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, as emoções, os pensamentos sendo restaurados, limpos, de todo engano, de toda mentira, Senhor, de toda escravidão. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre cada uma dessas vidas, Senhor, que o Senhor vai levantá-los para fazer coisas muito maiores do que eles têm sonhado, pensado ou imaginado, Senhor. O Senhor está removendo todo o peso dos seus corações, todo o peso, Senhor, daquilo que eles têm carregado. O Senhor está removendo nessa manhã, para que eles possam se tornar leves, para que eles possam se tornar ágeis, para que eles possam ir além do que eles imaginam. Levanta, Senhor, o teu filho e as tuas filhas nessa manhã, Senhor, para um novo tempo nas suas vidas, Senhor, onde eles possam não só experimentar um novo nível de relacionamento contigo, Senhor, mas que eles possam experimentar, Senhor, muito além do que eles poderiam imaginar, Senhor. Eu oro, Senhor, para que toda culpa caia por terra nessa manhã, Senhor.
E quando Satanás tentar culpá-los, acusá-los, que eles se lembrem da conversa daquela mulher com Jesus, onde ninguém a condenou. E Jesus disse: eu também não a condeno. Jesus também não condena nenhum de vocês. E esse é um tempo novo para suas vidas. É um tempo novo para suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, uma nova unção, Senhor, sobre a vida do teu filho, Senhor. Que tudo aquilo que ele experimentou até aqui, Senhor, que ele achava que era o ápice da sua vida contigo, Senhor, que seja só o estrado dos pés, da onde ele vai pisar a partir de agora, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor o levante como uma voz poderosa, com um exemplo de santidade, Senhor, em meio a um povo caído, Senhor, como exemplo de homem, de marido, Senhor, onde, Senhor, o seu testemunho, a sua voz, Senhor, vai curar muitas pessoas, Pai. Enche, Senhor, o coração dele, Senhor, do teu amor, Senhor, do teu cuidado, Senhor. Que ele possa ter experiências contigo como ele nunca imaginou, Senhor. E que ele possa viver, Senhor, a cada dia, Senhor, cada vez mais próximo de ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, a vida da tua filha, Senhor. Ela ainda não sabe, Senhor, os planos que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Mas o Senhor sabe. E o Senhor está só começando, Senhor. Aquilo que o Senhor vai fazer, ela vai começar a experimentar a partir de agora, Senhor. Um novo tempo contigo, um novo tempo de intimidade contigo, Senhor. Ela vai se tornar, Senhor, um farol, Senhor, na sua casa, nas pessoas que ela convive, Senhor. Onde as pessoas serão iluminadas e tocadas e transformadas pelo seu testemunho, pela sua entrega a ti, Senhor. E eu declaro caindo por terra agora, Senhor, toda a barreira, Senhor. Para que ela venha te sentir, Senhor. Para que ela venha sentir, Senhor, o quanto o Senhor a ama, Senhor. O quanto o Senhor se importa com ela em cada detalhe, Senhor. E que esse amor, Senhor, transborde sobre a sua vida, para a vida das outras pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Levanta ela, Senhor, como um farol e como uma reverência, Senhor. Para as mulheres desse tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu coloco diante de ti a vida da tua filha, Senhor. O Senhor a conhece, Senhor, desde a sua infância. Cada dia, Senhor, cada situação, cada ferida, Senhor, cada marca que foi sendo criada ao longo do tempo, Senhor. Coisas que foram se tornando cada vez mais evidentes na vida adulta, Senhor. Mas eu oro agora para que haja uma restauração, Senhor. Tudo aquilo que foi ferida na sua vida, todas as coisas que geraram mágoas, todas as coisas que se tornaram escondidas, Senhor, dentro dela, que sejam restauradas agora em nome de Jesus. Que ela possa sentir, Senhor, o teu cuidado, Senhor, restaurando e cuidando, Senhor, de cada uma das situações que a marcaram. Que ela possa, Senhor, olhar para essas memórias e não olhar, Senhor, para aquilo que a feriu, mas olhar para o Senhor que estava guardando a vida dela de algo pior, Senhor. Que ela possa te ver, Senhor, que ela possa te sentir em cada detalhe, Senhor. Usa, Senhor, a vida da tua filha, Senhor, para restaurar, Senhor, outras pessoas que passaram por o que ela passou, Senhor. Que não haja mais tempo de mágoa, mais tempo de tristeza, mas que seja um tempo de alegria por alguém que foi transformada e resgatada por ti, Senhor. Eu te agradeço pelo teu amor pela vida dela, Senhor. Que ela possa sentir, Senhor, cada detalhe, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dela, Senhor, uma nova unção, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, toda a vergonha que tem limitado, Senhor, aquilo que ela pode viver ou experimentar, Senhor. Ela foi escolhida por ti, Senhor, para coisas maiores do que ela acredita que ela é capaz, Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está restaurando, Senhor. O Senhor está restaurando, Senhor, aquilo que tem sido empecilho, aquilo que tem sido, Senhor, obstáculos para que ela possa, Senhor, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, Senhor. O Senhor a chamou, Senhor, para fazer coisas grandes. O Senhor a chamou para alcançar muitas e muitas pessoas, Senhor. Tira todo o sentimento de incapacidade, tira todo o medo, Senhor.
E enche, Senhor, de ousadia, de intrepidez, Senhor. Passa agora, Senhor, curando e restaurando, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que marcou a vida dela, Senhor. Que ela possa ser livre e liberta, Senhor. E tudo aquilo que tem raízes firmadas nas suas emoções, Senhor. Tira agora, Senhor, essas raízes. E restaura e levanta, Senhor, uma nova pessoa. Uma nova Simone, Senhor. Para fazer coisas ainda maiores do que ela poderia imaginar, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, a vida do teu filho, Senhor. E eu declaro caindo por terra agora, Senhor. Todo sentimento contrário, Senhor. Todo sentimento de inferioridade, Senhor. Todo sentimento, Senhor, que gerou marcas na sua vida, que muitas vezes tem impedido ele de ser aquilo que o Senhor o chamou para ser, Senhor. Eis aqui diante de mim, Senhor, um resgatador de vidas. Um Oséias disposto a pagar o preço para resgatar as pessoas que ele ama e as pessoas que ele conhece, Senhor. E eu declaro caindo por terra agora, Senhor, toda amarra, toda armadilha de Satanás, tudo aquilo que ficou gravado no seu coração e nas suas emoções, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora todo o trauma, eu declaro agora uma libertação, Senhor, daquilo que o marcou e o feriu, Senhor. Que ele não olhe mais para as situações que aconteceram no passado, mas que ele olhe para ti, Senhor. Alcança ele agora, Senhor, como Oséias alcançou o Gomer, Senhor. E busca nele, Senhor, a restauração, Senhor. Levanta o teu filho, Senhor, com santidade, com ousadia, Senhor, para que ele possa cumprir o chamado que o Senhor tem para a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas, Senhor. Eu agradeço pela tua presença nessa manhã, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela tua obra, Senhor. O Senhor conhece cada um deles, o Senhor sabe a restauração que cada um deles precisa, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue fazendo em todas as outras pessoas que estão aqui. E através dessas pessoas, que o Senhor possa curar e restaurar muitas outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. E se você sentir de fazer uma oferta aqui, você pode trazer no gasofilácio, você pode fazer através do Pix, oferta@ialimeira.com.br. E a gente vai encerrando por aqui. Deus abençoe. Uma excelente semana para vocês.